No programa de hoje, vamos conversar com o doutor Celso Oliveira. Ele é advogado da Federação dos Petroleiros do Brasil e conosco vai conversar a respeito de alguns pontos bem polêmicos da gestão do último presidente da Petrobras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que era o Castelo Branco. Também falar sobre ações da Petrobras e umas compras muito esquisitas, né, com os vazamentos sem querer, né, e muito estranhos de algumas informações que fizeram com que determinadas pessoas comprassem um volume grandioso e ganhassem muito dinheiro com ações da Petrobras. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Espaço Cidadão de hoje. Eu dou boas-vindas ao doutor Celso Oliveira. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa tarde, Robson. Cumprimento a todos os internautas, a sua audiência, e espero contribuir com informações esclarecedoras sobre as questões que envolvem este apagar das luzes da gestão Castelo Branco. Muito bem. Eu inicio falando sobre um tema muito polêmico, né? Muita gente ouviu a notícia, muita gente achou estranho, mas poucas pessoas, doutor Celso, conhecem essa história em detalhes, em profundidades, né? A gente podia explicar primeiro, o que é ação da Petrobras? O que são essas ações da Petrobras? E, em seguida, o senhor pode falar o que foi que houve em uma compra tão esquisita de parte dessas ações que fez com que alguns indivíduos ganhassem tanto dinheiro. Sérgio Robson, essa é uma matéria, né, bastante específica e tem a ver com a própria natureza jurídica da Petrobras. Você sabe, a Petrobras é uma sociedade, uma estatal, todavia, sua natureza jurídica é de sociedade anônima, ela possui ações, né, que são negociadas em bolsa de valores. A Petrobras hoje negocia suas ações tanto na Bolsa de Valores de São Paulo, quanto na Nice, em Nova York, quanto na Latbex, na Espanha. E, como tal, ela está sujeita a uma rigorosa legislação que visa proteger, né, não apenas os acionistas, mas os investidores. Né? É a lei das sociedades anônimas. Esta lei, ela prescreve requisitos, obrigações que devem ser observadas por diretores, por executivos da companhia, quando dá iminência de divulgação do balanço da companhia. Nós sabemos, por exemplo, que como pelo próprio estilo da Petrobras, nós sabemos que é muito visada, muito cobiçada. E qualquer tipo de movimento dentro da empresa, qualquer mudança, gera especulação que pode fazer com que o preço da ação suba ou desça. E quem está de dentro do governo, se não tiver, digamos assim, responsabilidade ou caráter mesmo, né, se tiver outros interesses, e até criminosos interesses, elas podem se beneficiar muito desse tipo de informação, né, soltando para algumas pessoas próximas informações privilegiadas. Eu queria que você explicasse o que foi que aconteceu com informações que partiram de dentro do próprio governo Bolsonaro, que causou esse prejuízo à Petrobras. Na verdade, quando dá iminência, quando dá divulgação, né, da não renovação ou dispensa, né, desta diretoria executiva, né, houve, né, por parte do departamento, por parte da gerência de recursos humanos da empresa, uma movimentação bastante estranha. Né? O gerente de recursos humanos, o senhor Cláudio da Costa, né, ele transacionou com valores
né, mobiliários, ou seja, com ações. Ações da Petrobras. Perfeito. Ao tomar conhecimento desta dispensa, tá certo? Antes mesmo que ela se efetivasse. Tá? Estas ações, elas foram, segundo o que consta, né, transacionadas no período dentro do período de 15 dias, né, anteriores à divulgação do balanço, tá certo? E isso é vedado pela lei das sociedades anônimas. Né? Ele ocupa um cargo de bastante prestígio, ocupava um cargo de bastante prestígio dentro da companhia. Para que você tenha uma ideia, foram várias as reformas estatutárias que empoderaram ele de maneira que a gerência de recursos humanos, antes submetida a uma diretoria executiva, passou na gestão Castelo Branco a ficar diretamente vinculada à presidência. Né? Cláudio da Costa, ele também foi guindado ao cargo de membro do Conselho, do Comitê de Administração, responsável pela indicação de todos os executivos de alto escalão da companhia, né? O Comitê Técnico Estatutário, salvo o melhor juízo, tá certo? Ele também foi guindado à condição de conselheiro da Transpetro, né? E, além de tudo, né, ficava à frente, sem que houvesse qualquer outro diretor, né, para fiscalizá-lo, né, à frente do plano de saúde. Então, este é um ator, é o que eu considero o ator principal, né, e que certamente será alvo, como já né, das investigações da Comissão de Valores Mobiliários, né, e certamente do Ministério Público Federal, uma vez que, tendo praticado insider trading, isso configura crime e sujeito, inclusive, às penas, né, portanto, previstas em lei. Eu lhe pergunto, aconteceu um fato, no dia, esse fato, né, se não me engano é o mesmo, se não for o mesmo, você pode nos corrigir, que no dia em que houve a reunião entre o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e mais uns 2 ou 3 personagens, acho que alguém da Petrobras, ficou decidido, ou teria ficado decidido naquele momento, que Castelo Branco não seria mais o presidente da Petrobras. E no dia seguinte, ou se não me falha a memória, acho que foi no mesmo dia, houve uma compra muito estranha de uma quantidade de ações e alguém ganhou muito dinheiro com isso. Se dizia que não podia revelar o nome da pessoa porque se tratava de sigilo. E eu gostaria de saber se é o mesmo caso, se tem alguma relação, quem ganhou esse dinheiro e quanto ganhou. Robson, nós, indícios, né, de que... Cortou um pouquinho, você falou nós, o quê, doutor Celso? Observe, há indícios de que Sim. pessoas vinculadas à diretoria executiva, né, à presidência, tá certo, teriam adquirido esses papéis. É claro que, numa circunstância como essa, né, considerando o nível de fiscalização da CVM, essa compra nunca é feita diretamente. Né? Toda compra de papéis imobiliários é feita por meio de corretoras. Né? Então, assim, é muito comum que em situações como esta, né, haja a utilização de interpostas pessoas, né, exatamente para que, né, o principal interessado não apareça. É Né? como se fosse laranja, digamos assim. Alguém vai comprar no meu nome para não aparecer. Eu vou dar a dica para ele ganhar muito dinheiro ilegalmente com essas ações da Petrobras, como eu estou dentro do governo, mas eu vou usar um laranja para fazer isso. Foi o que aconteceu? Perfeitamente. Né? Uma linguagem mais coloquial é exatamente isso. Né? Você usa laranjas, né? Pessoas que efetivamente não estão no radar, né, para fazer essas transações, usando, para tanto, de informações privilegiadas. Nesse caso, a informação de dispensa, né, do próprio presidente, uma informação relevantíssima,
que redundou uma variação, né, do valor das ações extraordinária, né? Há quem diga que, em algum momento, a Petrobras perdeu cerca de 100 bilhões de reais, enfim, e muita gente ganha dinheiro neste movimento, tanto de venda quanto de compra. E essa pessoa ganhou aproximadamente quantos milhões de reais com essa informação privilegiada que vazou, certamente, de propósito do governo de Jair Bolsonaro, da sua própria equipe econômica? Certo? Nós não temos a informação ao certo, né? Há estimativas de que, né, este grupo mais próximo teria lucrado algo em torno de 11 milhões, mas são números que ainda não estão confirmados. A CVM abriu um processo investigatório, né? Inclusive, juntou a este processo, anexou a este processo investigatório originalmente instaurado a denúncia, né, formulada pela FUP em relação à participação do ex-gerente executivo de recursos humanos, né, na compra desses papéis, tá certo? Eu observei que no dia 1 de abril ele deu algumas entrevistas tentando demonstrar que, em verdade, teria lucrado algo em torno de 50 mil reais, mas por um equívoco, né? Enfim, são informações desencontradas, né? Mas o mais grave para mim não é exatamente isto, embora seja já por si só, né, um crime, né, e seja lá qual for o valor, né, isto revela uma prática odiosa, uma prática que levou a Petrobras a um capítulo muito negativo de sua história, todos nós sabemos disso, e, pelo que vejo, né, a Petrobras ainda não conseguiu se despir, né, desta pecha, né, de corrupção enraizada. Cláudio da Costa sempre foi muito questionado e contestado, né, em sua gestão. Ele atuou de uma maneira, eu diria até obsessiva, no sentido de transferir a carteira do plano de saúde para uma entidade externa, né? Pelos documentos que levantamos, pelas provas que colhemos, essa atuação ela se revelou, inclusive, no sentido de fornecer informações parciais ao Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração assim decidisse. Um plano de saúde que cujo benefício foi instaurado, começou a ser concedido em 1973. Veja a importância deste benefício. Histórica. Né? Pois é. E ele atuou de uma forma muito incisiva, e nestes últimos dias mais ainda. Por quê? Porque, ao tempo em que praticou, né, insider trading, né, estas negociações ilícitas com os papéis, ele também potencializou o valor desses papéis. E de que maneira ele fez isso? Ele fez isso, né, praticando, né, o que tecnicamente se começou a denominar reversão das provisões atuariais. Ele transformou as provisões atuariais responsáveis pelos pagamentos de obrigações futuras do plano de saúde em receitas financeiras, de maneira que ele inflou os dividendos, né, da Petrobras em 13 bilhões de reais. Ou seja, na verdade, a gente trazendo para a linguagem popular, para quem está nos acompanhando agora, houve uma maquiagem financeira, uma maquiagem fiscal em relação aos números desse setor de planos de saúde da Petrobras. Foi isso? Perfeitamente. O plano de saúde da Petrobras, a ANS, ele até o dia 1 de abril estava a ser administrado pelo Departamento de Benefícios. Certo? Todo plano de saúde no Brasil, ele só pode operar
se efetivamente houver reservas atuariais para garantir o pagamento das obrigações futuras. Percebe? O que fez a Petrobras, né, no âmbito deste balanço, né, que foi divulgado? Ela simplesmente, né, retirou 13 bilhões de reais dessas reservas, dessas provisões. Ela transformou essas reservas em receitas financeiras, de maneira que, acrescidas as demais receitas financeiras, né, a Petrobras teve um lucro que nenhuma das 9 maiores petroleiras do mundo teve. Né? E só por isso, né, ela pôde anunciar que efetivamente irá distribuir dividendos no próximo dia 14 de abril, né, dividendos da ordem de 10 bilhões de reais. Ou seja, na prática, você transformou essa reserva que garante os planos de saúde dos funcionários da Petrobras, transformou isso como se fosse um lucro, que não era lucro, né, para distribuir, ou seja, queimou, torrou uma reserva para garantir a eficiência do plano de saúde da Petrobras, para distribuir para acionista minoritário ter lucro com ações da Petrobras, no mercado privado. Perfeitamente. Não só os acionistas minoritários, o maioritário também, a União, e, inclusive, investidores internacionais. Né? Então, dinheiro nosso indo para fora do país, né? Perfeitamente. Então, nós temos este desafio, né, de impedir esta imoral ilícita, né, distribuição... Manobra fiscal, inclusive. Né, fruto de uma manobra contábil, né, explícita, né, manobra esta fundada, né, na alteração da participação contributiva dos empregados, aposentados e pensionistas a partir da celebração do acordo coletivo de 2020, né? O acordo coletivo é de 2020 a 2022. Nesse acordo, os funcionários, os empregados e aposentados e pensionistas passaram a contribuir com mais recursos para o plano de saúde. Antes, eles contribuíam em 30% dos valores de grande risco. Já em janeiro de 2021, passaram a contribuir com 40% destes valores, né, de custeio. E aí, com base nesta alteração, tá certo? Desta proporção contributiva, a Petrobras entendeu que deveria desonerar as reservas atuariais, deveria reverter essas reservas atuariais, transformando em receita financeira para a distribuição de dividendos. Né? Então, colheu o sacrifício do empregado, do aposentado e do pensionista, sacrifício para não ter, né, este plano de saúde tão importante para a categoria, né, para distribuir como dividendos. É parecido com o que o governo Bolsonaro faz com a Caixa Econômica. Pega todo o lucro da Caixa Econômica, ao invés de usar para investimentos no país inteiro, em obras, em Minha Casa Minha Vida, em uma série de programas sociais, não. Pega o lucro da Caixa Econômica, joga para o Tesouro da Nação e desse dinheiro do Tesouro usa para pagar, amortizar a dívida pública, que na prática é o dinheiro que vai para bancos privados. Ele tira do banco público, que podia estar gerando investimentos, gerando emprego e renda, e joga para dar lucro ao banco privado. Né? Me parece que a lógica foi a mesma que foi feita com o Fundo de Reserva de Saúde, dos planos de saúde dos funcionários da Petrobras. Pegou esse fundo de reserva e joga para distribuir e torrar com os acionistas, como se isso, na verdade, fosse um lucro que não é. Né? Perfeitamente. O mais grave, Robson, é que a alteração da proporção contributiva, né? Ou seja, dos valores pagos pelos empregados, aposentados e pensionistas, né? Nas, entre aspas, né, mensalidades, essa alteração ela é extremamente questionável. Por quê? Porque esta alteração contributiva ela foi imposta em virtude de uma resolução administrativa interministerial, que é a resolução CGPA
23 de 2018. Essa resolução ela é alvo de uma série de ações judiciais com decisões no sentido de suspender a eficácia, de reconhecer a inconstitucionalidade desta resolução. Esta resolução é alvo de um decreto legislativo prestes a ser colocado em votação no plenário do Senado Federal, né? Este decreto, inclusive, este projeto de decreto já conta com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, né, que a unanimidade reconheceu, né, a importância, né, e, portanto, aprovou o projeto, o seu estudo, a sua concepção legislativa, tá certo? Portanto, esta resolução ela é absolutamente precária do ponto de vista jurídico. Então, como é que você faz uma alteração do regime de contribuição com base numa resolução que é questionada do ponto de vista jurídico, né? Não só questionada, mas... né, assim, se isso viesse a ser feito, ainda assim não seria um instrumento correto para isso, né? Perfeitamente. Em face da qual já há diversos questionamentos jurídicos no sentido de fragilizá-la, né? Quer dizer, ele cria essa distribuição de dividendos está a ser realizada, né, tendo como raiz a própria insegurança jurídica. É de um risco, de uma irresponsabilidade gigantesca. Eu quero crer... E o detalhe é que ainda gera um lucro falso. Apesar do acionista botar o dinheiro no bolso, trata-se da realização de um lucro falso da Petrobras. Perfeitamente. Então, nós temos uma série de, ao meu ver, né, crimes cometidos, inclusive, contra o mercado de capitais associados ao crime de insider trading, você entende? Tendo como pano de fundo, né, a transferência do plano de saúde para uma entidade apartada, uma entidade de natureza associativa, da qual nenhum empregado, nenhum aposentado ou pensionista participou em relação à Constituição, né, cujo estatuto nunca foi divulgado, certo? E que, lamentavelmente, contou com a leniente atuação da Agência Nacional de Saúde, no sentido de prover esta entidade com as autorizações e registros necessários para que pudesse operar. Sendo que a Petrobras é quem banca tudo isso. Né? É incrível, realmente. Até aqui. Né? Até a Constituição, porque da Constituição em diante, aí vem um novo capítulo que diz respeito, né, à desoneração da Petrobras em relação ao risco operacional desta operadora nova, coisa que a ANS simplesmente não viu. E quem vai assumir este risco operacional... Ou não viu ou deixou passar, como se diz, né? Perfeitamente. Muito bem. Bom, há muitos ilícitos associados, Robson, que precisam ser investigados e estão sendo investigados pelo Tribunal de Contas da União, pelo próprio Ministério Público Federal, né, em relação a essa questão que envolve a transferência da carteira do plano de saúde, né? O Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro está à frente deste inquérito, e nós esperamos que os órgãos de controle do Estado, do próprio Poder Executivo e o Poder Judiciário atuem no sentido de evitar, né, o agravamento destes danos em curso. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Celso Oliveira, advogado da Federação Única dos Petroleiros, pelos seus esclarecimentos no nosso programa Espaço Cidadão. Dr. Celso, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Eu estarei sempre à sua disposição, à disposição da sua audiência. Muito obrigado. Em breve voltaremos a falar sobre estes e outros crimes também que estão sendo cometidos pela Petrobras, né? Sobre argumentos, não tem corrupção, não tem coisa errada. Que conversa é essa? Está aí uma série de coisas que o doutor Celso acabou de mostrar. Então, muito obrigado, doutor Celso, pela sua participação.